A paz do Senhor para todos. Eu gostaria de compartilhar com todos vocês uma palavra de edificação que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 13, versículo 14, que diz: a doutrina do sábio é uma fonte de vida para desviar dos laços da morte. Eu quero compartilhar esse maravilhoso texto sagrado. E Salomão nos fala do grande valor que o ensino do sábio tem em nossa vida. E a função primordial do sábio é conduzir as pessoas ao caminho da justiça. E sendo ele mesmo um dos homens mais sábios da antiguidade. O livro de Provérbios exalta o papel importante do sábio para a instrução das pessoas e a sua grandiosa contribuição para formar pessoas melhores em nossa sociedade. O ensino do homem sábio. Eu acredito que no decorrer de toda a nossa vida, se deparamos com algumas pessoas que nos deu vários conselhos. Alguns serviu para a nossa edificação e outros não. E adquirimos experiências não boas. E hoje sabemos o valor que tem o conselho de um homem sábio. Então eu quero trazer para você nesse exato momento o ensino do homem sábio. A doutrina do sábio é fonte de vida para livrar dos laços da morte. Eu posso dizer isso com toda convicção, porque aos meus 17 anos eu me deparei com um homem sábio e ele me instruiu. E eu estava passando o pior momento da minha vida. Ou seja, tinha que tomar algumas decisões. Dependendo da decisão que eu tomasse, hoje eu não estaria vivo. Mas Deus colocou um homem sábio para me instruir. E eu fui instruído. E eu pude encontrar o caminho da vida. E quem é esse caminho? Jesus, a verdade que liberta. E aqui em Provérbios capítulo 13, versículo 14, o ensino apresentado pelo sábio Salomão em Provérbios revela o auge da sua maturidade de sabedoria. E seguir esses sábios conselhos se constitui uma fonte de vida para se evitar dos laços da morte. Então, eu posso dizer com toda convicção que eu pude viver o que o livro de Provérbios está dizendo, a importância do sábio nas Escrituras. Você já andou com pessoas sábias? Você teve experiência que com as pessoas sábias você começou a adquirir conhecimento. Mas você também já andou com pessoas tolas e você só levou açoites. É o que o livro de Provérbios diz. E aqui em Gênesis capítulo 41, versículo 39, nós vemos que Faraó, olha só, se rendeu à sabedoria de José e à sua orientação para livrar o Egito de uma grave crise mundial. Você vê que naquela época, José, um homem cheio do Espírito de Deus, um homem cheio da sabedoria, cheio do entendimento, livrou o Egito de uma crise mundial. Pois, olha só o que Faraó disse para ele, pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém é tão inteligente e sábio como tu. O Espírito de Deus faz a diferença em nossas vidas. E sabemos que temos assim um entendimento, como eu posso dizer, a sabedoria é uma coisa que nós temos que continuamente buscar. O verdadeiro sábio, ele nunca diz que sabe de tudo. O verdadeiro sábio, ele vai estar querendo sempre aprender mais. E eu posso dizer com toda a convicção que você também pode ser um canal de bênção para essa geração de hoje. E o que eu tenho que fazer? É você abrir o seu coração e dizer, Senhor, eu quero aprender mais.
Eu quero mergulhar a esta sabedoria que tu tens para mim. Aqui em Jó capítulo 32, versículo 8, lemos: na verdade, há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso o faz sábio. A inspiração do Poderoso faz sábio. A fonte da sabedoria do homem sábio é o Espírito de Deus. E eu costumo dizer que quando você busca esta sabedoria, quando você mergulha, você começa a viver coisas sobrenaturais. Porque você decidiu a fazer assim, então, uma busca pela sabedoria, pelo conhecimento, pelo discernimento, e você, então, já não tem dificuldades em situações complicadas. Você vê que José, ele poderia estar ferido devido às situações que ele passou na área familiar. Você imagina você sendo vendido, sendo lançado em uma cisterna pelos próprios de sua família. E ali ele passa por uma situação complicada, é acusado, é condenado. E lá naquela prisão, ele parou de sonhar. O homem, quando é sábio, quando ele é instruído, quando ele é experimentado, até na prisão, ele continua sonhando. E lá dentro daquela prisão, veio o chamado para ele fazer a interpretação aos sonhos que nenhum dos sábios de Faraó, instruído, pôde fazer. Mas ele foi chamado. E ele foi. E ali ele passou a ser governador do Egito. O que eu quero dizer é que o homem sábio consegue edificar coisas que foram destruídas. Você vê, José? Crise mundial. Decifrou também o sonho de Faraó, porque sobre a vida dele havia um espírito de excelência. E que esse espírito de excelência esteja atuando em nossas vidas e viver todas as promessas do Senhor. No livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 5, o sábio Salomão escreveu: para o sábio crescer em sabedoria. Olha só, para o sábio crescer em sabedoria, eu instruído adquirir sábios conselhos, o que ele tem que fazer? Ele reconhece que sempre precisa aprender mais. Diga comigo, eu quero aprender mais. São características do homem sábio. Ele sempre quer mais. E ele sabe que ele precisa ouvir, mesmo que foi instruído, ele não se sente que já sabe de tudo. E aqui no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 7, o sábio Salomão continua nos ensinando: não sejais sábios aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor, aparta-te do mal. Provérbios 9:9, Salomão ainda diz: dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina um justo, e ele crescerá em entendimento. Quando o sábio aceita ser instruído, mais sábio ele fica. Apolo já era um homem sábio, porém, ao aceitar ser melhor instruído por Áquila e Priscila, mais sábio ele ficou. Atos 18, 24 ao 28. Conclusão. O ensino do sábio é uma fonte de vida para todos que têm humildade para aprender os fidelíssimos conselhos da palavra de Deus, que se encontra no livro de Provérbios 13, versículo 20. Salomão instrui: anda com os sábios e você será mais sábio.
Mas os companheiros, ou seja, mas o companheiro dos tolos serão afligidos. Se você anda com tolos, não espere honra. Mas pode ter certeza que serás afligido. Você já teve essa experiência. Procure andar com sábios. Deus te abençoe, te guarde e ilumine os teus caminhos.